Informações divulgadas pelo IBGE mostram que em 2018, prestem atenção neste número, 72 milhões e 400 mil brasileiros residiam em locais sem acesso à rede geral coletora de esgoto. Um estudo da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, indica que as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas pela falta de coleta de esgoto, com menos de 50% dos domicílios com acesso à rede geral, ou fossa ligada à rede geral de esgoto. Vamos conversar sobre o tema? Extrema importância, não é? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre-docente, professor da ECA, leciona também no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, confesso que a gente sabe que esse é um traço, né, estrutural importante do país com deficiência. Isso a gente sabe, mas eu me assustei com esse tamanho do problema, ainda, não é? Um número, com estes números. Quais são as informações aí mais detalhadas e que foram apresentadas na PNAD, neste estudo do IBGE? O impacto desses números que você falou e de outros que eu vou apresentar ainda ele é maior porque ele vem por parte do IBGE, quer dizer, um levantamento oficial, né, feito com bastante critério e de maneira sistemática. Segundo esse levantamento do IBGE, 66,3% dos domicílios brasileiros em 2018 estavam diretamente conectados com a rede geral ou tinham fossa ligada à rede coletora, ou seja, pouco mais da metade aí dos domicílios contavam com esse tipo de serviço. Em 2017, a proporção era de 66%, ou seja, houve um acréscimo de um ano para o outro apenas de 0,3%. 88,6% das residências do Sudeste têm acesso a esgoto, 66,8% no Sul, 44,6% no Nordeste e 21,8% no Norte, ou seja, é uma distribuição muito desigual. E agora um dado interessante é que em relação ao abastecimento de água, o percentual de domicílios, segundo, né, a principal forma de abastecimento de água, mostrou que 85,8% dos domicílios estão conectados à rede geral de distribuição, quer dizer, um número bem maior do que aqueles que contam com serviço de coleta de esgoto. Isso mostra que ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, né, por diversos governos, uma única preocupação que foi a de oferecer a água aos domicílios, mas não de coletar e tratar o esgoto. Parece que o serviço se esgota na medida em que você coloca um ponto de água na residência da pessoa. E o esgoto, que é fundamental, né, essa coleta, porque ele gera uma série de problemas de saúde pública, ele não é considerado. Mesmo assim, né, nós estamos aí com 85,8% dos domicílios conectados à rede de distribuição. 19 milhões de pessoas vivem em domicílios com acesso à rede geral de abastecimento de água, mas sem disponibilidade diária de água, sendo que 12 milhões de moradores estão concentrados no Nordeste. Ou seja, muitas vezes você tem a rede, mas isso não significa que você tenha água na torneira constantemente. Né? Isso representa um custo muito grande para o Sistema Único de Saúde. Segundo um levantamento disponibilizado, isso gerou um custo de 100 milhões para o SUS em 2017. Ainda não dispomos, né, de um levantamento mais atualizado. E houve aí, em 2017, 263 mil internações no SUS por conta de doenças causadas pela falta de saneamento. Segundo informações disponibilizadas pela Agência Brasil, a Organização Mundial de Saúde informa que para cada dólar investido em água e saneamento, isso resultaria em uma economia de 4,3 dólares em custos de saúde no mundo. Não é por outra razão que as doenças transmitidas por vetores estão crescendo em número de casos como aquelas transmitidas pelo Aedes aegypti. Ou seja, isso tem uma relação direta com a falta de saneamento. Além disso, isso causa uma perda de produtividade nas empresas, né, pelo aumento do absenteísmo, e também gera perda de produtividade nas escolas, né, por questões aí de saúde.
Há uma falta de planejamento, né, ao longo, não é um problema que só desse governo atual, isso foi uma situação herdada, quer dizer, há muitos anos isso vem, né, ao longo de décadas, é um assunto que vem se arrastando e efetivamente pouco se fez para que essa situação fosse revertida. Há, no atual governo, o único plano que ele apresenta, e que na verdade é uma situação que veio herdada do governo passado, é um plano que prevê uma maior liberdade na contratação de empresas de saneamento, né, isso está tramitando no Congresso, de tal forma que as prefeituras possam contratar empresas particulares para cuidar desse tipo de serviço. Eu não gostaria de me alongar nessa pauta, porque ela é bastante polêmica, né, e há vários pontos aí que merecem consideração, mas me parece que é o único plano atual do governo é investir nesse projeto de lei que foi herdado já do governo passado. Efetivamente, esse governo, assim como muitos outros, não apresenta um plano efetivo para a área de saneamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que essa parte seria muito importante e que seria considerada, embora não esteja sob a alçada do Ministério do Meio Ambiente, mas efetivamente até agora pouco se fez. E, além disso, é importante considerar que o saneamento básico ele contempla a coleta e tratamento de resíduos residenciais, o que costumeiramente se chama aí de lixo doméstico, né? Infelizmente, muitos municípios ainda não conseguiram construir aterros sanitários e desativar seus lixões, embora a Lei de Resíduos Sólidos ela tenha sido promulgada em 2010, ou seja, há quase 10 anos nós temos a lei que determinava o fim dos lixões, mas isso efetivamente ainda não foi feito por grande parte dos municípios. A alegação maior é problema de custo, mas há sempre a possibilidade de que os municípios se reúnam formando uma espécie de consórcio para administrar um aterro que atenda a diversos pequenos municípios. Infelizmente, o que a gente verifica é que o saneamento básico ele vem sendo relegado, né, a um plano aí, muito inespecífico, né? Isso não tem merecido atenção por parte dos governantes ao longo aí de décadas, e esse retrato do que o IBGE mostra é desalentador, considerando que, embora a gente esteja, né, num ambiente extremamente recessivo, e alguns até falam em estagnação, nós estamos entre as principais economias do mundo em termos de PIB, né? Só que isso é extremamente mal distribuído e isso não resulta em serviços de qualidade para todos. Mesmo quando a pessoa está pagando pelo serviço, ela não conta, por exemplo, com um serviço de esgoto adequado. Às vezes é feita a coleta, mas não é feito o tratamento, isso é lançado simplesmente na natureza, poluindo o pouco que resta dos recursos hídricos disponíveis para captação e para abastecimento urbano. E a perspectiva não é boa, como o senhor disse, não tem, né, a gente não vê uma melhora nem sendo programada, planejada, porque esse é o tipo de coisa que tem que ser planejada e dada a sequência, né? Não é um negócio que você vai resolver de um ano para o outro. Exatamente, né? Mas não há no horizonte nenhum plano efetivo que mostre um caminho bom a ser trilhado que tente resolver isso aí, pelo menos a médio prazo. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, aqui da USP. Tem o canal no YouTube Ambiente é Nosso Meio, é só você ir lá e conferir também todos os temas que abordamos aqui semanalmente. Muito obrigada, professor, e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.